Jair Bolsonaro não será preso. Essa informação acaba de chegar, essa informação que diz respeito à decisão de Alexandre de Moraes. Após toda a discussão de se ele teria ou não descumprido medidas cautelares, ele que pediu ali, exigiu uma resposta da defesa de Jair Bolsonaro, que argumentaram dizendo: não compreendemos quais eram os limites exatos sobre comunicar-se, sobre se expor publicamente, sobre usar a rede social, mas ter ali a limitação de terceiros fazerem postagens. Portanto, temos, nesta manhã de quinta-feira, dia 24 de julho de 2025, a decisão de o ministro Alexandre de Moraes adverte Jair Bolsonaro, porém não vem acompanhada da decisão de prisão essa mensagem. Porque estávamos aqui na dúvida, alguém que descumpre medidas cautelares, você tem como consequência a prisão, visto que essa pessoa não cumpriu uma medida que veio da justiça. Porém, estamos agora com a informação de que saiu a decisão de Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro não será preso por ter descumprido, e aí eu faço ressalvas nesse descumprido, porque esse descumprir, esse verbo gerou muitas dúvidas. Se Jair Bolsonaro teria de fato descumprido uma medida cautelar, você tem ali muita gente que foi totalmente contrária a essa interpretação dele ter descumprido uma medida cautelar. Quem é que nos traz essa informação? Luísa Martins. Apuração de Luísa Martins, nossa analista de política aqui da CNN Brasil, que nos conta a decisão de Alexandre de Moraes. E é por esse motivo que eu tive que ali mais rapidamente encerrar a entrevista com Ronaldo Caiado. Peço aqui desculpas ao governador por eu ter de ter encerrado um pouquinho mais rápido, mas o motivo é essa notícia. E aí, temos inclusive o documento. Enquanto isso, Isabel Mega, deixa eu te ouvir, por favor, sobre essa decisão, enquanto a gente vai aqui... Ah, já temos. Temos o documento, porque, ó, a gente tem a informação... E também já temos o documento que embasou os argumentos, então, da Justiça Brasileira para não ter havido um mandado de prisão preventiva contra Jair Bolsonaro. Isabel Mega, quero te ouvir, Larissa Rodrigues, Clarissa Oliveira. Ah, eu vou inverter aqui e começar com a Larissa, porque ela já destaca para a gente uma parte. Por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento... até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Messias Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva. É o que diz a página 7. Aliás, já tenho aí para você também uma página, hein, da decisão, e eu já passo para Larissa Rodrigues. Então, em decisão, referendada pela primeira turma do Supremo, em sessão virtual extraordinária, a que nós já acompanhamos, foram impostas algumas das medidas cautelares. Isso aí é a parte que diz das medidas que foram impostas na sexta-feira passada por Alexandre de Moraes, monocraticamente, que depois... também foi conferido na primeira turma, com exceção de Luiz Fux, o ministro, foi acompanhado pelos demais ministros. E ali, Larissa, no fim, em destaque, em negrito, o item 4, proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Larissa. Exatamente, Elias. Então sai hoje, a gente até brincava mais cedo. Será que vai deixar para sair sexta-feira, né? Que as coisas costumam acontecer muito neste país. Mas já veio na sexta-feira. Dessa vez, ministro Alexandre de Moraes poupou um pouco o fim de semana dos jornalistas. Mas vamos lá. Lendo aqui uma decisão de 7 páginas, estamos como sempre nessa força-tarefa. Enquanto eu vou falando, Isabel também está procurando outros pedaços importantes dessa decisão. Mas até agora, o que me chama muito a atenção, Elisa, é na página 7, ali no finzinho, se a gente conseguir espelhar esse pedaço da decisão que eu até compartilhei com a gente aí no grupo, quando o ministro Alexandre de Moraes, então, fala em decisão tomada ali por Jair Bolsonaro ao mostrar a tornozeleira, uma irregularidade isolada
sem notícias de outros descumprimentos até o momento. Então ele fala, houve, né, por parte de Jair Bolsonaro, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, um momento que ele teria descumprido, mas de forma isolada, as medidas cautelares e as determinações por parte do ministro Alexandre de Moraes. E ele segue falando que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, então por isso, segundo o ministro Alexandre de Moraes, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva. A partir deste momento, então, não decidiu prender Jair Bolsonaro por aquele fato que, na opinião de Alexandre de Moraes, foi isolado na Câmara dos Deputados, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro mostra a tornozeleira e conversa com a imprensa. Mas tem um pedaço ali no final que é importante a gente destacar. Deixo de converter as medidas cautelares em prisão, diz Alexandre de Moraes, portanto, advertindo o réu que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. Então, ele adverte Bolsonaro, não determina uma prisão nesse momento, mas diz que, se houver novo descumprimento, a conversão das medidas cautelares em prisão preventiva será imediata. Como se dissesse, não repita o que eu, Alexandre de Moraes, vi como um descumprimento das medidas cautelares, porque, num segundo momento, se voltar a não cumprir essas medidas, a prisão preventiva será determinada. Esse é o resumo até agora dessa decisão. Elisa.